ganhar tempo, nós vamos falar agora sobre a chacina, né, dos anos 50. Foi uma que ficou realmente na história, e a gente tem aí o depoimento do ex-vereador Mário Araújo, o Josué, eu nem vou ler, porque o Josué vai trazer aqui todos os detalhes. Confira essa entrevista de Mário Araújo. Em 1950, foi construído o Correio nas suas instalações, por sinal, no dia da inauguração do Correio, foi que a cidade teve um acontecimento político doloroso, foi a chamada chacina da Praça da Bandeira. 9 de julho. 9 de julho. Eu estava presente, minha mulher, a gente viu pessoas caindo com o tiro que recebiam, né? Ajudei a socorrer algumas pessoas e depois fui aconselhar populares a sair do ambiente, porque, por incrível que pareça, Félix estava no hospital com a esposa operada e a paixão política levava na hora mesmo a dizer que tinha sido Félix que tinha provocado mas ele não tinha saído do hospital. Então algumas pessoas me aconselharam, saia daqui que estão acusando que foi seu irmão que mandou fazer essa chacina, né? Mas posteriormente, graças a Deus, essa versão não prosperou e ele estava ao lado da esposa no hospital, não sofreu nenhuma perseguição por isso, não. Tá aí o depoimento de Mário Araújo, Josué, sobre esse episódio. O depoimento de Mário, no aspecto que ele falou, é correto, é verdadeiro. Agora, eu não tenho lado quando eu escrevo a história. Claro. A culpa da Praça da Bandeira foi do pessoal de José Américo de Almeida, foi do PSD. Aquele dia era um dia da UDN, a inauguração do edifício do Correio, que tinha sido terminado. O candidato a governador era Dr. Gimiro de Figueiredo, aqui da nossa cidade. O candidato a vice-governador era o Dr. Renato Ribeiro Coutinho, do grupo da Várzea. E o candidato a senador era o ministro José Pereira Lira, chefe da Casa Civil do presidente da República. Então, marcaram o 9 de julho para a inauguração do Correio e Pereira Lira trouxe como... Pereira Lira era a segunda pessoa da República. Ele trouxe vários artistas da Rádio Nacional. Josué, nós estamos mostrando exatamente fotos, né, daquela época, uma verdadeira multidão, que no dia 9 de julho, né, que o pessoal estava indo para o açude, aliás, o pessoal estava no açude velho subindo para a praça. Estava esperando a chegada de Agimiro, de Renato e de Pereira Lira. Essas fotos, a maioria estão no meu livro, de lutas de vida e de morte. Pois é, a passeata da UDN, né, antes do comício, Sim. passando pela Miguel Couto, e depois a gente tem, acho que a última foto, acho que já é esta mesmo, lá na Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira, lá quer o Ezial, lá, tomada tá pela multidão. É o edifício Ezial, que era o edifício da praça naquela época. Viu? Pois é, quer dizer, Campina Grande recebeu neste dia figuras ilustres, né, da política local, como você colocou, para a inauguração do suntuoso novo prédio dos Correios e Telégrafos, em plena campanha eleitoral, em um showmício com um palanque montado na Praça da Bandeira. E as principais atrações na época foram Emilinha Borba, Luiz Gonzaga, Blackout. Quer dizer, infelizmente, o que era para ser uma grande festa se transformou numa verdadeira tragédia, Josué. Pelo seguinte, o comício foi feito no final da tarde, comício de inauguração. Inclusive, Ivandro Cunha Lima foi um dos oradores do comício. Ivandro falou representando a juventude campinense. Ivandro era o presidente do Centro Estudantil Campinense à época. Pediram para ele falar em nome do centro, ele disse, não vou falar em nome do centro, falo em nome da juventude. Fala o ex-deputado estadual e federal Joacil de Brito, de João Pessoa, em nome da juventude de João Pessoa, e os três candidatos, Dr. Renato, Dr. Agimiro e Pereira Lira. Quando terminaram esses discursos, houve um intervalo, as pessoas foram jantar, etc., para que o show começasse um pouco mais tarde, às 7h30, 8 horas da noite.
Mas ficou muita gente na praça, tinha muita gente de fora e pessoas aqui da cidade. Nesse íntere, sobe uma passeata da coligação. Atravessa por dentro do pessoal da UDN e ocupa o palanque que era da UDN. Verdadeira provocação, eu considero provocação. Havia dois, e eu nesse tempo torcia para os Américo. Havia dois palanques, o palanque da UDN e o palanque do PSD, da Coligação Democrática Campinense. O pessoal que subiu e foi para o palanque, eu não vou dizer os nomes, mas claro. Estão lá no meu livro. Ao invés de subir no palanque da UDN, subiram no palanque do PSD, subiram no palanque da UDN. E aí começou a revolta, né? Começou a revolta, o ambiente estava realmente, vinha muito carregado, foi uma época de muitas acusações. Argemiro e Zé Américo haviam sido correligionários, mas haviam rompido perto dessa eleição de 1950. E Zé Américo era um orador muito agressivo e ele, quando falava, ele fazia uma acusação muito tremenda e inverídica contra o doutor Argemiro. E houve uma reação dos argemiristas de Campina, e aí houve um choque, né? Tiros e pancadaria e gente caindo, sendo pisoteada. Um dos responsáveis por serenar o ambiente foi outro campinense, o ex-deputado federal, Aloysio Afonso Campos, que morava na 13 de maio, foram chamar, Aloysio veio e tentou, era respeitado, era um advogado respeitado, tentou apaziguar e providências, como o Mário disse, pessoas pediram para ele ir embora, não é? Porque ele era visado, ele era irmão de Félix Araújo. Josué, eu vou lhe interromper, até porque a gente já está chegando ao final do programa, mas só você falou na questão da pancadaria, então, em poucos minutos, né, de confusão, foi registrado um saldo de 3 mortos e cerca de 20 feridos graves, dezenas de feridos, inclusive, com escoriações leves. Quer dizer, foi um fato marcante na história, né, na política de Campina Grande e que até hoje realmente é recobrado, tanto que a gente está lhe trazendo hoje exatamente para lembrar, né, essa época, e a gente sabe que Campina Grande e a Paraíba respira política e futebol.